Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas, ou você que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. Ontem tivemos a vitória sofrida do Brasil contra a Colômbia em Brasília, no estádio Mané Garrincha, pelas eliminatórias da Copa do Mundo, na primeira data FIFA de 2025, e viemos aqui repercutir o que foi a partida que a seleção brasileira fez. Eu tenho certeza que muita gente duvidou do resultado positivo, e em algum momento da partida estávamos de fato jogando pior, mas no fim das contas conseguimos vencer e respirar tranquilos para o próximo difícil compromisso fora de casa na terça-feira. Se você é novo por aqui, eu espero conquistar a sua inscrição, já vai deixando o like para dar aquela moral e o hype, se ainda estiver disponível aí para você nesta semana. Bom, a seleção brasileira teve alguns cortes na convocação original, né? Inclusive eu fiz um vídeo aqui falando sobre a convocação, o que eu mudaria, o que eu faria de diferente, o que eu achava que o Dorival ia fazer em relação ao time titular. Mas esses cortes foram o goleiro Ederson, que deu lugar ao Lucas Perry, que realmente está pegando muito lá no Lyon. O Danilo, que a gente questionou bastante por que ainda estava sendo convocado e só foi cortado por lesão, dando lugar ao Alexandro, e aí sim passamos a ter um reserva na lateral esquerda. E o Neymar, que tinha grande expectativa sobre o retorno dele, deu lugar ao Endrick, e assim o elenco passou a ter dois atacantes de área. A escalação contra a Colômbia teve Alisson no gol, Wanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Arana na linha de defesa, Bruno Guimarães e Gerson na dupla de volantes, Rodrigo na direita, Rafinha na esquerda e Vini Júnior ao lado de João Pedro no ataque. Alguns adendos: o retorno do Alisson à titularidade, ele que tinha ficado fora por lesão durante muitos jogos, o Ederson chegou a ganhar essa posição no período em que o Alisson ficou fora, mas até pela fase dos dois, e também pelo Ederson ter sido cortado, acho a titularidade do Alisson natural, até se o Ederson tivesse disponível nesse jogo. A manutenção do Wanderson na direita, que meio que ganhou a posição do Danilo, o Danilo foi cortado, né, o Wesley está vivendo grande fase, mas o Wanderson foi quem realmente iniciou o jogo. O Arana sempre me pareceu a preferência do Dorival na esquerda, quando ele não pôde utilizar o Abner, que dessa vez não foi convocado, foi o titular, e aí ele chegou a convocar, por exemplo, Alex Telles, entre outros jogadores para essa posição, né? O Wendel, ex-Porto, que está no São Paulo. Dessa vez ele optou pelo Alexandro como reserva do Arana, que não foi convocado na lista original, então não tínhamos um reserva de lateral esquerdo. Nessa lista ficou ali aquela incógnita, né, na possibilidade de não contar com o Arana, quem é que vai ser o lateral esquerdo dentro dessa lista original. Então a gente já esperava o Arana sendo titular mesmo, já que ele foi o único lateral esquerdo de ofício dessa lista. O Gerson seguindo sendo titular com toda a justiça no meio, e a opção pelo João Pedro na frente em substituição ao Neymar. O Dorival disse na coletiva dele pré-jogo que o time seria montado em torno do Neymar, ou seja, não teria um camisa 9. Na ausência do Neymar, o plano B é ter o camisa 9. Mas a gente não tem o Neymar há muito tempo na seleção. E a função do 9 não tem um dono absoluto da posição, né? Quem estava sendo convocado, inclusive, era o Igor Jesus por momento. E aí que, para mim, mora o perigo de se convocar por momento. O momento acaba, mesmo que o cara que esteja jogando bem na seleção passa a não ser convocado mais. E aí aquele processo de montagem de time, de entrosamento, do time andando para frente, acaba não acontecendo. Então a gente apostou num jogador que eu acho até que estava à frente do Igor Jesus na preferência do Dorival. O João Pedro ele parou de ser convocado quando ele se lesionou. Ele foi convocado para o lugar do Pedro, que também se lesionou. Eu acho que ele era o plano B ao Pedro. E aí fomos para o plano C, que foi convocar por momento, que era o Igor Jesus. Mas o Igor Jesus correspondeu bem nas partidas da seleção. Só que o momento dele no Botafogo agora nesse início de temporada não repete o bom momento no final de temporada, quando ele mereceu a convocação. Ainda assim, o Dorival preferiu não dar continuidade ao centroavante do Botafogo, recolocar o João Pedro na lista, mesmo que ele também não esteja vivendo um bom momento no Brighton, beleza? Então o João Pedro começou o jogo, como eu disse, nós não temos um camisa 9 ali que seja um dono absoluto da posição, mas para mim, tá? Se o plano A é montar um time para o Neymar sem 9, que jogue no lugar dele alguém que faça taticamente as mesmas funções, para que não seja necessário mexer em duas posições para resolver uma. Pensando com a cabeça do Dorival, eu teria começado o jogo com o Matheus Cunha.
já que ele foi convocado como reserva da posição do Neymar. De fato, ele está jogando, né, circulando um pouco mais e não como aquele 9 enfiado, como ele já fez, né, em outros momentos. E já que ele foi convocado para essa posição, se fosse para iniciar com o 9, eu iniciaria com o Endrick. Mas como o Endrick nem foi chamado antes do corte do Neymar, eu já não esperava mesmo que isso fosse acontecer, beleza? Vamos mergulhar então um pouco mais no jogo em si contra a Colômbia, depois de todo esse preâmbulo aqui, para poder analisar como foi feita a escalação do Brasil. O Brasil começou o jogo muito forte, né? Na verdade, o sistema utilizado foi o 4-4-2 e não o 4-2-3-1, como muita gente esperava e especulava. Né? Como o Dorival disse, ele queria principalmente o Rodrigo e o Rafinha jogando como em seus clubes. O Rodrigo vem jogando até fazendo uma recomposição maior pelo lado direito, perdão. O Rafinha também faz esse papel pela esquerda, no Barcelona, caindo para o meio, ajudando na articulação ali por dentro e até abrindo espaços para a subida do lateral esquerdo. Então isso fez o Brasil ficar, sobretudo, com um lado esquerdo muito forte, com o Rafinha e o Vini caindo pelo mesmo lado. Apesar da jogada que originou o gol ter nascido por dentro, e foi com uma interação dos dois. O Rafinha enfiando a bola na frente para o Vini fazer o desmarque de ruptura na última linha, né? Correr e atacar o espaço. E aí na disputa de bola ombro a ombro, que sinceramente eu achei normal num primeiro momento, o árbitro resolveu marcar pênalti. Não chega a ser um erro de arbitragem, tá? Eu não marcaria, mas eu acho que o VAR também não tinha que se meter para dizer que foi um erro e tal. Eu só não marcaria. Acho que foi um lance mais interpretativo, para mim uma disputa de bola normal. Né? A intensidade de um pênalti tem que ser maior do que um tronco que desequilibra dentro da área, ao meu ver. Fique à vontade para discordar nos comentários, mas o árbitro marcou, não teve conferência do VAR, pelo menos não teve ele indo lá ao monitor, rever o lance e tal, e não era para ter mesmo. E aí o Rafinha cobrou, deslocou o goleiro, abriu o placar, ótima cobrança do Rafinha. Logo aos 3 minutos de jogo, o Brasil já estava vencendo por 1-0. E o Brasil fez bons 20 primeiros minutos, muito interessantes, mostrando uma boa marcação, encontrando espaços, especialmente pelos lados, aquela coisa que a gente sempre fala sobre os losangos de meio campo, né? A Colômbia estava jogando com losango de meio campo, inclusive com o Arias sendo um dos 3 meio-campistas por trás do James Rodrigues, que era esse camisa 10. O Arias no Fluminense faz uma função de meia aberto. Às vezes um meia centralizado, como o próprio James, no 4-2-3-1, nas ausências do Ganso. Mas o Arias não é esse volante, segundo homem de meio de campo, box to box. Ele é disciplinado a ponto de poder fazer, mas não é a dele. Você não extrai o melhor do Arias nessa posição. E jogando com um losango de meio campo, as laterais ficam muito propensas a sofrer com inversões de jogadas. E foi assim que a seleção criou suas melhores oportunidades no primeiro tempo. Por vezes o Rafinha e o Rodrigo até trocavam de lado e confundiam a marcação dos meio-campistas colombianos. Acho até que essa troca de lado ela parou de acontecer em determinado momento, mas seria mais interessante que eles continuassem fazendo. Daria até ao time uma cara maior de 4-2-2-2 do que de 4-4-2. E aí quem tivesse em qualquer lado poderia recompor com toda propriedade, né? Vale lembrar que o Rodrigo foi formado como ponta esquerda, vinha fazendo suas melhores partidas no Real Madrid pela esquerda, e o Rafinha é um ponta direita de origem. Os dois podem jogar em ambos os lados, então essas trocas deveriam acontecer mais, na minha opinião. Os dois ficaram um pouco mais fixos em determinado ponto do jogo, mas as trocas aconteceram, beleza? O Gerson não estava fazendo um bom primeiro tempo, né? Um bom jogo ali nos minutos que ele ficou em campo, acabou sentindo uma lesão e foi substituído pelo Joelinton, que é muito bom jogador, eu gostei da convocação do Joelinton, mas ele tem uma característica diferente do camisa 8 do Flamengo, né? Que é muito mais um controlador de jogo, né? Um passador, do que um meio-campista do Newcastle, que é um jogador mais infiltrador e físico, apesar de não ser um primeiro volante, assim como o Gerson também não era. Até por isso, eu convocaria o Andreas Pereira, que é um jogador bem mais parecido com o Gerson em termos técnicos e táticos, e o Joelinton é um jogador que te entrega outras virtudes. É interessante ter o Joelinton no elenco, mas também era interessante ter o Andreas para manter a mesma pegada. Ou então, se você quisesse colocar um jogador mais físico, adiantava o Bruno para fazer a função do Gerson e entrava com o André de primeiro volante. Não foi a opção feita pelo Dorival, beleza? O time pareceu ter cansado daqueles 20 primeiros minutos intensos, marcando alto, conseguindo boas transições, inversões, e passou a dividir mais a posse de bola e ser mais atacado. Numa dessas, o próprio Joelinton perdeu a bola próximo da área, o James achou o Luiz Dias na esquerda para bater rasteiro e cruzado, empatando o jogo.
E a Colômbia seguiu melhor, se aproximando bem mais do segundo gol do que o time do Dorival, que parecia nervoso, ansioso. Nesse tipo de jogo, e de momento também, né, que vive a seleção, falando de um âmbito mais geral, é até algo negativo, entre muitas aspas, jogar em casa, porque o torcedor de seleção não é igual ao torcedor do clube. Ele vai ao estádio, pagando muitas vezes caro, né, o ingresso para ver a seleção brasileira hoje não é barato, para ver uma exibição, uma apresentação, um espetáculo, muito mais do que simplesmente a vitória. Ele vai ver o time jogar bem. E quando o time passa, não está liderando o placar, na iminência de passar, está perdendo o jogo, e jogando pior que o adversário, a ansiedade e o nervosismo também passam para a arquibancada, que passa muito mais cobrar do que apoiar. Nisso, alguns princípios de confusão aconteceram dentro de campo, né? Numa delas, o Gabriel Magalhães ficou no limite ali para ser expulso, né? Ele levantou o braço na altura do rosto ali do Rames numa discussão, e o Rames veio para cima, ele foi se proteger, pelo menos na imagem ali que eu vi, acabou atingindo ali o rosto do colombiano, acabou sendo punido com um cartão amarelo que o tirou da partida contra a Argentina. E quando o jogo estava 1-0 ainda, o Bruno Guimarães também já tinha tomado o amarelo que o suspendeu, né, dessa próxima partida. Números do primeiro tempo. Finalizações totais, 6-4 para a Colômbia. No alvo, só as duas dos gols, né, 1-1. Posse de bola, 51-49 para o Brasil. Dá para dizer que apesar do bom início, né, da seleção brasileira, a Colômbia terminou o primeiro tempo jogando melhor. A segunda etapa, ela demorou a esquentar, né? Ela começou um pouco mais morna. O Brasil teve duas grandes chances, uma com o Vini Júnior numa sequência de finalizações, onde na jogada final ele acabou não conseguindo concluir, né? Ele chuta a primeira, bate na defesa, chuta a segunda, né? Também tem um rebote. Na terceira ele tenta pentear um pouco mais, saindo da marcação. Quando ele tenta chutar, ele é travado ali pela defesa. E a outra, né, quando o João Pedro já tinha dado lugar ao Matheus Cunha, aliás, partida muito ruim do João, né, preocupante para ele, né, para a sequência dele na seleção brasileira, e o jogador do Wolverhampton, né, o Matheus Cunha, deixou o Vini Júnior de cara para o goleiro. Ele tentou o passe ali por dentro para o Rafinha, que não chegou a finalizar, travado pela marcação. Num primeiro momento, essas foram as duas melhores chances do Brasil no segundo tempo. A Colômbia teve duas chegadas importantes. Uma bola chegou a entrar, mas houve ali falta no goleiro Alisson. E em outra, houve um choque forte de cabeça entre o goleiro e o zagueiro Davinson Sanches, da Colômbia. Inclusive, ele caiu desacordado, assustou todo mundo no estádio, que estava assistindo, teve companheiro dele de time assim, com as mãos na cabeça, impressionado que ele caiu ainda com o olho aberto, mas graças a Deus ficou tudo certo com os dois. Mas eles acabaram sendo substituídos, né? Acionando assim o protocolo de concussão. O Brasil teve assim permitida uma sexta substituição. Vamos guardar essa informação, que era importante para o final. E o Dorival já havia preparado as três, em tese, sobressalentes. Com isso entraram, além do Bento no gol, em substituição ao Alisson, o lateral Wesley, o volante André e o ponta Savinho, nos lugares do Wanderson, do Bruno Guimarães e do Rodrigo, respectivamente. E na primeira participação do lateral rubro-negro, a seleção criou uma grande chance, né? Primeiro com um cruzamento dele, que foi forte demais, mas que o Vini salvou do lado oposto, né? Da bola sair. A jogada prosseguiu, a bola sobrou para o próprio Wesley no meio, ajeitar para o chute do Guilherme Arana, que bateu cruzado, a bola passou raspando a trave. Outra boa chance criada pelo Wesley terminou numa finalização do Joelinton, na entrada da área. A bola passou ali por cima do travessão, mas passando perto do alvo certo. A entrada do jogador do Flamengo foi muito boa para a produção ofensiva do Brasil por aquele lado. Tudo bem, é no momento do jogo que todo mundo está mais cansado, ele descansado, jovem, consegue correr mais, aproveitar mais espaços, mas olha, foi um acréscimo de qualidade em relação ao Wanderson na partida de ontem, muito gritante. E o Wanderson também tem, por característica, ser um jogador bastante ofensivo, mas que foi muito protocolar no período em que esteve em campo, beleza? E quando parecia que a gente tinha perdido ali a última chance do jogo, né, com o Arana, depois de um cruzamento desviado do Savinho, que ele praticamente não conseguiu cabecear, né, e ainda se chocou com a trave, ele faz o gesto técnico para cabecear, mas ele pula antes da bola chegar, ele erra o tempo de bola. Quando ele tá voltando pro solo, a bola só bate no rosto dele, não ganha a altura certa, né, na verdade, ela sobe demais e ele ainda se desequilibra, choca a trave.
foi ali na cara do gol, parecia realmente que foi a melhor chance que o Brasil teve para poder desempatar o jogo, mas surgiu ali o Vini Júnior marcando um golaço para coroar uma grande atuação pessoal dele no jogo de ontem. Eu, inclusive, assisti o jogo com a minha avó, que estava aqui em casa, que está aqui em casa durante essa semana. Eu falei com ela ao longo de todo o jogo quão bem estava jogando o Vini Júnior e como ele merecia esse gol. A gente que cobra tanto o Vini Júnior, né, para ser um jogador mais próximo do que ele é no Real Madrid, o quão decisivo ele consegue ser, tomar o protagonismo para si. E ontem ele fez isso, cara. Não só pelo gol, mas ele jogou muito bem, ele criou muito boas jogadas, ele chamou a responsabilidade, ele partiu para cima quando tinha que partir, ele tentou até lambreta levantando do chão. Então foi um jogador muito importante para a seleção brasileira. Ele realmente jogou muito bem. E esse golaço que ele fez de fora da área, desviando, matando o goleiro ali, a bola morrendo no canto, nos acréscimos realmente foi um golaço. E ele merecia esse gol e decidiu o jogo pra gente. Agora eu fiquei muito na dúvida quanto a se o Brasil realmente poderia fazer a última alteração que fez. Saiu o Vini Júnior e entrou o Léo Ortiz para segurar o jogo ali nos minutos finais, já na prorrogação. Mas o Brasil já tinha feito 6 alterações na partida. Eu realmente não achei que era possível ou até que era legal fazer a 7ª alteração. Eu confesso que até agora eu não sei se vai dar problema. Eu já vi alguém falar ali nas transmissões que por conta de terem sido 2 protocolos de concussão, né, tanto do Alisson quanto do Davinson Sanches, os 2 times ganharam 2 substituições extras, mas eu realmente não sabia que existia isso, que era uma prerrogativa da regra, beleza? Mas enfim, vitória do Brasil, não foi um super jogo coletivo, mas foi um bom segundo tempo da seleção, principalmente depois da entrada do Wesley e por conta da grande atuação do Vini, coroada com um gol. E que bom que ele não tomou cartão, né? E não ficou suspenso para a próxima partida, que é importantíssima, contra a Argentina, fora de casa. Números finais do jogo, 17-10 para o Brasil, né? Finalizações, sendo 7 nossas no alvo, contra 3 da Colômbia. A posse ficou equilibrada até o final, 52% para nós e 48% para eles. Eu realmente confesso que temi pela perda dos pontos por conta dessas 7ª substituições, mas se o juiz deixou entrar, quem sou eu para dizer o contrário? Vamos aguardar aí as explicações oficiais aí sobre a permissão dessa 7ª alteração. A Colômbia, por exemplo, fez 4, tá? No jogo inteiro. Menos até do que as 5 protocolares que já poderia fazer sem qualquer protocolo de concussão obedecido. Para o próximo jogo, galera, contra a Argentina, eu começaria, além das alterações forçadas devido às suspensões, né, do Gabriel na zaga e do Bruno no meio, com o Murilo, claro, e o André. E a gente vai precisar ver se o Gerson vai ter condição de jogo. Não tendo, joga o Joelinton, mas eu acho que o Dorival vai convocar outros nomes. Um desses nomes que eu convocaria é o Andreas Pereira. Ou até mesmo o Ederson da Atalanta, que também está jogando muito bem. Além disso, eu também daria chances para o Wesley entrar no lugar do Wanderson, já sair jogando na lateral direita. Mas o Wesley é ofensivo demais, é um jogo fora de casa, pode se expor demais, dá espaço demais para a Argentina. Cara, o Wanderson também não é esse marcador maravilhoso, muito melhor do que o Wesley, não. E fase por fase, eu prefiro dar um voto de confiança ali no Wesley, que mereceu a convocação, jogou bem nos minutos que teve, acrescentou qualidade ao time quando entrou no jogo, e eu acho que está merecendo. Eu treinaria com ele, veria como ele está se comportando nos treinos e começaria o jogo com ele, tá? Contra a Argentina. E também o Matheus Cunha no lugar do João Pedro, tá? Que o João Pedro fez uma partida muito ruim contra a Colômbia, e o Matheus Cunha é mais parecido taticamente, pelo amor de Deus, com o Neymar, tá? Faz funções mais parecidas. E se é para montar o time em torno do seu principal jogador, vamos preparar o time para receber esse principal jogador e não ter que mudar tudo para quando esse principal jogador voltar. Principalmente porque é um jogador que não atua em alto nível há muito tempo. Ele voltou a jogar e ter uma sequência, né? Acho que ainda não jogou 90 minutos no Santos há pouco tempo, né? E jogando num nível de enfrentamento que, com todo respeito, de campeonato estadual, campeonato paulista. Não acho que essa amostra seja o suficiente para credenciar um time a jogar em torno dele sem nunca ter jogado antes, ainda jogando com um 9. É muito agressivo você tirar o 9 e colocar o Neymar e fazer com que o time jogue e gire em torno desse cara. Então vamos preparar o time para jogar pelo Neymar ou para receber o jogador com as características do Neymar com outro mais semelhante.
beleza? E o Matheus Cunha já foi centroavante, né? Acho que não feriria tanto assim esse plano B do Dorival de se jogar com o 9. Ele seria ali o 9, só que um 9 mais semelhante ao Neymar. E já que se vai jogar com 2 atacantes mesmo, o Neymar e o Vini podem fazer essa dupla de ataque, assim como o Matheus Cunha e o Vini também podem fazer contra a Argentina, beleza? Essas seriam as minhas mexidas no time, mas e você? Né, o que você achou da partida do Brasil contra a Colômbia? Sabia dessa regra do protocolo duplo de concussão, né, quando o choque é entre 2 jogadores e os dois saem acionando o protocolo, os 2 times ganham 2 substituições extras? Eu não sabia. Você já sabia? Conta aqui pra mim nos comentários. Eu realmente fiquei assustado quando o Brasil fez a 7ª substituição, fiquei gritando, cara, o Brasil vai perder os pontos desse jogo, não pode fazer 7 alterações, e depois acabou sendo parcialmente ali explicado. Mas também quero saber como você começaria o jogo contra a Argentina, quais seriam as novas convocações que você que você faria para substituir os nomes que serão cortados, né, por estarem suspensos ou até por lesão, no caso Gerson. E então deixa aqui embaixo nos comentários, participe, reforçando o convite se você é novo para se inscrever no canal, se você gostou do conteúdo, dá esse feedback aí pra gente e vamos debater, porque a seleção brasileira é sempre muito palpitante. Na terça-feira a gente está de volta, ou melhor, na quarta, porque o jogo é na terça, então na quarta a gente está de volta para repercutir o que foi Brasil e Argentina, beleza? Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui, continue ligado no Pautas e Táticas e até a próxima!